Meus queridos, que bom, que alegria podermos estarmos juntos. Hoje é solenidade, então, de Pentecostes, dia de graça, dia de poder, assim, pedir esta força do alto, força do Espírito Santo para conduzir a nossa vida. O Espírito Santo é uma pessoa, por isso, se você acorda, quando você se desperta, pode logo dizer assim, bom dia, Espírito Santo, ou seja, pedir esta presença dele, criar um relacionamento pessoal com o Espírito. Podemos, então, ao longo do dia, fazer este caminho e pedir, vem Espírito Santo, pedir que ele possa inundar o nosso coração, prepararmos o Espírito Santo que nos chama a avançar muitas vezes para águas mais profundas, levar a palavra, ser instrumento de Deus. Tenho certeza que você é esse instrumento de Deus na sua família. Não é à toa que nós estamos aqui em volta da palavra, é sinal que você tem um convite especial, é sinal que provavelmente você é aquele que Deus quer usar para levar a palavra dele a tantas outras pessoas. E sem dúvida, nós só conseguiremos isso através da força do Espírito Santo. Então, hoje a palavra de Deus ela vai nos convidar a uma meditação lá no capítulo 20 do Evangelho de São João, no versículo 19 até o 23. Vamos fazer a leitura aqui atenta dessa palavra e nós vamos pedir a Deus que possa nos iluminar. Aquilo que Ele quer nos dizer através dessas palavras possa ser mesmo fonte de luz, né? E pedimos isso sobretudo aí através da graça, da força do Espírito Santo. Vamos lá a palavra. À tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, disse-lhes: A paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quais retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só como a palavra faz esse convite. No primeiro dia da semana, no domingo, estando então fechadas as portas, porque os discípulos estavam com medo dos judeus. Os medos, os nossos medos. O medo é a principal raiz, principal fonte de todas as guerras. Nós temos medo e por isso muitas vezes fazemos guerra com tudo. Repare que muitas vezes a gente tem medo das pessoas às vezes passarem a perna em nós. Eu sou mineiro e mineiro tem muito essa desconfiança, né? Ou seja, será que aquela pessoa está querendo me passar a perna? Será que ele está querendo tirar um dinheiro, tirar um proveito? A gente fica muitas vezes com medo. E aí dentro de nós começa a rolar um conflito. Será que é? Será que não é? Será que aquela pessoa está com boas intenções? E se então percebemos que ela está agindo de má intenção, quantas vezes dentro de nós começa então uma guerra? Uma guerra contra aquela pessoa. E ali muitas vezes entra um julgamento, uma palavra interior. Às vezes até esse julgamento, essas palavras se transformam realmente em atos que levam as pessoas a muitas vezes se agredirem verbalmente. Você pensa nas guerras que muitas vezes travamos silenciosamente dentro das nossas casas. Guerras, vamos lá, desde a nora com a sogra, genro com a sogra, guerras entre casais, porque nasceu ali uma desconfiança, tem dessa desconfiança, na verdade, um medo da traição, um medo de ser passado para trás, medo daquele outro estar nos explorando, dando a gente muito de serviço,
não prestando o devido reconhecimento a nós. Nós temos, então, vários medos, sem contar o medo que vivemos, que é esse medo que vai, com a graça de Deus, vai passando, que é o medo de uma pandemia, de doença. Ou seja, temos medo daquele mal que vai e a gente começa então a entrar num estado de atenção, de ansiedade, porque há algo que está ali criando em nós muitos conflitos. Fora os conflitos que muitas vezes nós vivemos conosco mesmo. Porque muitas vezes achamos que nós poderíamos ser melhores. Porque muitas vezes nós não conseguimos atingir as expectativas que nós temos de nós mesmos. Porque não fui tão bem no trabalho, não fui tão bem na exposição do trabalho da faculdade, porque lá naquele relacionamento com aquela amiga eu talvez não tenha falado as coisas direito. Ou às vezes eu tenho medo de perder aquela amizade. E por isso eu muitas vezes enfrento guerras dentro de mim para não causar guerras fora, para que não corra o risco de perder alguém. Então, por medo de perder alguém, eu passo também por muitas guerras interiores, por muitas lutas. Enquanto nós desejaríamos encerrar todas essas guerras, quando nós vemos então os discípulos, eles estão com todos os conflitos, porque eles ouviram a palavra, o Senhor chamou eles, envia eles, de uma certa forma, a poder levar esta palavra a todo o processo de morte do Senhor, as coisas que apareceram em torno da sua ressurreição, que agora aqui vai ficando mais claro, né? Nós estamos nos primeiros passos nessa leitura da ressurreição do Senhor. E toda aquela confusão com os judeus que queriam justamente não perder os seus pensamentos, perder a sua popularidade, o seu respeito. Os judeus estavam com medo e os discípulos com medo. E os judeus estarem com medo do que os discípulos poderiam fazer, eles começaram a criar uma guerra com os discípulos. E os discípulos estavam com medo de sofrerem, talvez, a mesma morte que o Senhor sofreu. Há um medo aqui da morte, que talvez é um dos grandes desafios de qual todos nós teremos que enfrentar. E aí eu posso te perguntar, e você? Do que você tem medo? Para sabermos o que nós temos medo, basta prestar atenção naquilo que vai te roubando a paz interior, que vai te tirando a paz e te joga num conflito interior e muitas vezes um conflito de palavras. Então, os discípulos passavam por este momento, viviam dessas circunstâncias, então que no meio de tudo isso, passando mesmo por todas as barreiras, Jesus se apresenta no meio dele e diz: a paz esteja convosco. O Senhor agora coloca no meio deles a palavra paz, a shalom. Para os judeus isso era muito importante, porque os judeus esperavam a shalom, a paz. E aí a gente precisa entender o que é essa paz. O que é a paz verdadeira? Quando a mulher chega em casa, chega lá, vê as coisas que o marido não fez, está lá sentado lá na frente da TV com o controle remoto na mão, né? Naquela situação realmente do pensamento no vazio, na caixa do nada, né? Como alguns podem dizer, a esposa chega ali e começa a falar que ele não tem feito aquilo, que aquilo ali está fora do lugar, porque ele não pôde ajudar naquilo outro. Começa aquelas palavras.
E ele pensa dentro dele, ou diz às vezes para a esposa: me deixe em paz. O que significa aquela paz? Será que é esta paz que o Senhor está falando? A paz de tipo, deixamos as coisas do jeito que está e não nos importamos muito. Deixamos as coisas como está e cada um de nós pode viver tranquilamente. Será que é esta paz, aonde nós temos que lidar muitas vezes com situações incorretas, com situações de desigualdade, de situações injustas? Será que é esta paz? A paz onde nós queremos ficar somente quieto no nosso canto e de preferência que ninguém nos incomode? Será que é esta paz? A paz, então, passaria a ser uma ausência de guerra. Mas talvez o Senhor está nos falando de uma paz que vai além disso, porque era esta paz que muitas vezes os judeus esperavam, porque esperavam o Messias, que iria estabelecer a paz em Israel. Alguém que seja poderoso o suficiente para que em Israel não haja mais conflitos. E ele veio, Jesus veio, mas os problemas continuaram. Afinal de contas, então, como ele pode ser verdadeiramente aquele que traria a Shalom? E ele então entra e diz: a paz esteja convosco. Então a paz não podia ser isso. A paz deveria ser algo que brota de dentro, mas que ao mesmo tempo não é algo que possa ser criado, mas algo que é uma pessoa. A paz é o próprio Deus, o príncipe da paz. E é muito interessante pensarmos isso, porque muitas vezes a gente tem que fazer atitudes difíceis, mas que condizem com o Evangelho, que condizem com aquilo que é certo. E de repente, depois de você fazer aquilo que é difícil e da qual você sempre teve medo de fazer, um perdão, uma aproximação de alguém, um abraço, um gesto de amor, de repente, quando você faz aquilo, vem uma paz. Ou quando às vezes muito trabalha com aquele filho o tempo todo, faz tantas coisas por aquele filho, e quando chega no final do dia, uma paz, por ter feito o que deveria ter feito, por fazer aquilo que tem que fazer, diríamos assim. Mas uma paz que acompanha, depois de tanto sacrifício, uma presença de ter feito aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Às vezes a gente fica perdendo a paz tanto tempo, porque a gente às vezes sabe o que deveríamos fazer, mas não fazemos. Quanto tempo perdido, quanto tempo. Por muitas vezes essas situações se arrastam por anos em algumas famílias. E talvez você tenha na sua própria família uma experiência de guerras, às vezes silenciosas e outras guerras declaradas, aonde falta encontrar aquela paz de fazer a vontade de Deus, e aonde a vontade de Deus aparece, vem então a presença dele, o príncipe da paz. Então, o Senhor convida-nos a nós a vivermos a experiência da presença dele. E de repente surge a paz, que nasce, sobretudo, da força depois do Espírito. E é muito interessante, porque ele manifesta esta paz, os discípulos se enchem de alegria, porque ele mostra também as suas mãos e o seu lado. Porque, meus caros,
muitas vezes a gente tem que compreender aquilo que Cristo está nos dizendo, que para trazer a paz, para ser portador da paz, muitas vezes você vai trazer nas tuas mãos, no teu peito, as marcas do teu amor, as marcas de uma vida doada. Para encontrar esta paz, é necessário que você tenha o seu coração marcado. Marcado de quê? Marcado de lutas, marcado de amor, porque verdadeiramente o amor, ele se torna claro em meio à doação, em meio a sofrimentos que muitas vezes nós vivemos por amor aos outros. O amor se manifesta e se deixa marcas. E são as marcas que vão nos trazendo a paz. Ele faz este gesto de deixar a paz, mostra as mãos e o lado, os discípulos enchem de alegria e ele repete de novo: a paz esteja convosco, como o Pai vos enviou, eu agora vos envio. Ah, meu Deus! Agora nós somos enviados. Se nós compreendermos a paz e o mistério deste amor que se dá, que se doa, que se fere, podemos então ser enviados tranquilamente. Podemos ser enviados tranquilamente. E aí, dizendo isso, soprou sobre eles e lhe disse: recebei o Espírito Santo. Recebe agora a força do alto, porque compreendeis agora. Recebe agora esta força do alto. E aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Meu Deus, a autoridade de perdoar. Olha aqui o ministério sacerdotal, o mistério da graça, de poder então perdoar as pessoas. Mas pense bem que, embora talvez você não seja sacerdote, você recebe o ministério através disso, do perdão. Por quê? Você encontrou a paz dentro de você. E a paz, ela vai nascendo justamente desta força. E esta força produz o perdão. Muitas vezes a gente está em conflitos lá e só, gente, é muito impressionante. Você sabe que tem que perdoar alguém, por exemplo. Quando você se determina a perdoar aquela pessoa, você ainda não perdoou, você não falou com elas: olha, eu quero te pedir perdão. Mas só de você determinar, você vai perceber que dentro de você começou a nascer uma paz. Só de você tomar a resolução de fazer algo que Deus te pede, e de repente você recebe uma força do Espírito Santo. E aí você parte para esse perdão. Uma das graças extraordinárias do Espírito não é só as curas e as libertações, são as conversões, são a capacidade de pedir perdão e de voltar. Lembro de um acontecimento de uma pessoa que era próxima da comunidade, infelizmente teve um filho sequestrado, pessoa de classe média, e o filho foi sequestrado com um primo. E a situação ficou muito feia, aquelas ameaças, né? aquelas situações de quererem mandarem membros da pessoa, todas aquelas ameaças, pedidos para que façam os depósitos, para entregue o dinheiro. Então, essa mãe parou com a irmã, porque justamente ele tinha sido sequestrado junto com o primo, e começaram a pedir juntos a força do Espírito, a obra sobrenatural do Espírito. Os missionários que estavam lá com eles começaram a rezar também. No meio daquela oração veio uma palavra: perdão. E aqueles missionários colocaram para elas sobre o perdão, se tinha alguma coisa. E aí elas começaram a chorar, porque fazia muito tempo que elas tinham brigado, elas mal se falavam, mas aquela situação do sequestro dos dois tinha colocado elas juntas, tinha forçado elas a se encontrarem, porque havia um amor maior. Mas elas verdadeiramente ficaram presas a situações que tinham acontecido no passado.
E naquele momento, quando os missionários falaram, elas então se despertaram ao perdão. E se perdoaram, e se abraçaram, se reconciliaram. Isso era numa manhã. Quando foi à tarde, os filhos dela foram soltos. Sem resgate, sem ninguém ter dito nada, simplesmente foram soltos. Era como se Deus dissesse assim, que muito maior do que a obra de soltar os filhos delas era a obra de reconciliar uma com a outra, coisa que só o Espírito pode fazer. E de repente, voltou a paz naquele lar, não só porque voltou a presença dos filhos, mas porque havia uma família restaurada. Que nesse Pentecostes, Deus possa potencializar o seu coração, possa fazer com que este sopro da paz entre dentro do teu coração. Pense, se ainda há guerra do teu coração, peça ao Espírito que te ilumine. Ele te dará o caminho. Segue o caminho que Deus está te dando, nas intuições que Ele está te apresentando, e deixa que a paz esteja no meio de você. E deixe que Deus possa até mesmo permitir que você se fira por amor, mas vale a pena. Você vai encontrar a paz. E a consequência da paz é a reconciliação conosco, com os outros e com Deus. Que esse seja um Pentecostes na tua vida. A paz, a presença do Senhor. Que Deus esteja com você. Tenha uma boa semana, um grande abraço. Que essa bênção também possa chegar a toda a tua família. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.